episódio 4 da segunda temporada, com Vicky Bloch, que vai nos falar sobre liderança e uma causa de vida. Ela vai nos falar sobre o líder cidadão, vai nos contar quais são as passagens de liderança que ela teve, como ela encontrou a felicidade de ser líder, que pessoas ela admira, como líder, o que já fez ela perder razão, quais são as fraquezas da qual ela não quer ficar refém, e vai nos dar uma mensagem muito bonita ligado à vida que segue para quem está deixando o legado. Assista aí. Olá para você que está aqui, eu sou a Suzane Zanetti e agradeço que você entrou e que está aqui vendo a nossa série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Nós estamos hoje aqui com Vicky Bloch. A Vicky, vou apresentá-la. Vicky é coach e sócia da Vicky Bloch Associados, colunista do jornal Valor e da revista Você RH. Tem coluna diária na Band News. Vicky, obrigado por você ter aceito o meu convite, da Elaine Zanetti, e principalmente por você estar doando o seu tempo para o nosso projeto e para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Nós escolhemos para o seu episódio, Vicky, que é o episódio 4 da segunda temporada, o tema liderança e uma causa de vida. E quando eu conversei com você e a gente pensou em como que ia ser esse tema, você foi muito forte quando falou assim, uma causa de vida, né? Então conta pra gente, né, o que é essa coisa que foi forte e que, nossa, foi assim, como um chamado ficou para mim, né? Conta para nós e bem-vinda. Olha, primeiro eu queria te agradecer o convite. Eu não tenho mais feito lives porque eu achei que estava ficando muito poluído, mas eu gostei do teu desafio. Você me desafiou a pensar um pouco sobre essas coisas que a gente faz na vida e não registra, né? Uhum. Então, eu acho que hoje o que eu queria fazer com você não é ficar falando de como eu sou legal ou como eu não sou legal, mas é de dizer que eu aprendi algumas coisas que eu hoje, na minha idade, eu estou com 69 anos, né? E quando eu olho para trás, eu entendo agora que foi um chamado. Se você me perguntasse lá 40 anos atrás, eu diria para você que tinham coisas que faziam cócega assim, sabe? Aquela coisa na boca do estômago. E a primeira delas foi a minha paixão por psicologia. Eu fui fazer psicologia contrariando meu pai. Meu pai trabalhava no mercado financeiro, e estou falando em 1970, tá? Então, estou falando de outros tempos. E ele queria que eu fosse estudar administração, enfim, finanças e tal. E eu não tinha melhor atração nem dom para isso. E eu tinha esse interesse pelo ser humano, que me fez pensar em psicologia ou filosofia. E meu pai disse que com filosofia eu ia morrer de fome, né? E eu acho que o Mário Sérgio Cortella não vai morrer de fome nunca, né? Porque ele tem uma paixão pelo que ele abraçou como educador e como filósofo, né? E eu fui fazer psicologia. E esse primeiro chamado foi o outro, né? Que me move sempre, né? E fiz o curso de psicologia e logo no segundo ano eu percebi que o que eu queria não era trabalhar dentro de um consultório. Eu queria trabalhar em situações onde tinham grupos de pessoas que precisavam de alguma forma entregar coisas juntos. Ou uma pessoa que precisava se olhar para poder fazer um crescimento, né? E te juro que naquela época eu não tinha noção do que eu estava falando, porque eu comecei como team builder, né? Eu trabalhei 15 primeiros anos dentro de empresa. E eu fui indo esse caminho de uma área muito, vamos dizer, muito especialista, que era treinamento e desenvolvimento, né? Com toda uma base do grupo de trabalho que eu tinha, que era um grupo de trabalho da PUC,
Nós éramos formados pelos professores do MIT, do Sloan Institute, né? Que começou com tudo que tinha de desenvolvimento organizacional nesse mundo, tem base neste grupo, né? De Karlshine, o LeCoultre-Levin, esse pessoal todo. E aí, quando entrei dentro da empresa, eu fui uma instrutora de dinâmica de grupo, de desenvolvimento de pessoas e grupos. Cresci, fui e cheguei até diretora de recursos humanos quando eu vi que a minha vida, eu já tinha aprendido até aquele pedaço que eu precisava aprender nisso, mas eu queria me dedicar a discussões com pessoas e projetos estratégicos de empresa e como é que eu ajudava as pessoas a se engatar nesses projetos e como é que eu ajudava elas a serem felizes na sua carreira. E aí, Deus não faz nada errado. Eu, quando pedi demissão da empresa que eu estava trabalhando, eu montei no Brasil uma empresa que trabalhou na década de 90 com pessoas que foram demitidas. Era uma coisa que não existia no Brasil, no formato que a gente tinha, porque ele começava com um trabalho de counseling com a pessoa que saiu da empresa, ajudá-la a se reconhecer, porque essas pessoas tinham 25 anos com a empresa, e depois elas irem para uma nova atividade profissional que elas tinham escolhido e decidido junto com um consultor, entre eles eu, né? Eu tive essa empresa 18 anos seguidos. E a gente fez uma diferença enorme na vida de pessoas, milhares de pessoas que na década de 90 perderam seus empregos. Hoje a gente fala em 15 milhões de desempregados. No começo da década de 90 a gente tinha 15 milhões de desempregados também, né? E aí foi a primeira vez que eu, como empresária, eu tive um grupo de pessoas, né? Como que eu fiz, Suzane, a escolha dessas pessoas? Foi pela causa, pelos valores. E as pessoas que começaram a vir, os consultores que vieram trabalhar comigo, eles vieram trabalhar porque eu queria que eu vendia uma causa, olhava para eles, eles olhavam para a causa e aderiam a esse processo. A minha liderança, que hoje eu sei que era uma liderança, era trazer um grupo junto, focado e fechado em cima de valores e causa. E a causa, para mim, sempre foi esse crescimento do outro. No caso, assim, todos os meus consultores que vieram trabalhar comigo fizeram esse trabalho de suporte à transição de uma carreira de um lugar para o outro, né? Aí eu comecei a tomar consciência. Foi a primeira vez que eu vi que tinha uma coisa que me chamou para esse processo. Eu não fui preparada para ser empresária. Eu aderi a montar essa empresa por causa da causa dela, né? E aí foi a primeira vez que eu tive noção clara de que liderança, primeiro você tem que ser uma pessoa apaixonada pelo que você faz, para ser uma liderança cidadã, uma liderança que faz crescer o grupo de pessoas que trabalham com você, mas também o grupo de stakeholders que se relacionam com você, que são as empresas que compravam meu serviço, que são os fornecedores, que são, enfim, esse grupo todo. Então, eu acho que o chamado foi o outro, e foi uma causa de crescimento do outro. Sim. E me conta um pouco em relação quando você falou que foi quando você começou a ter o grupo, e o grupo tinha essa causa. Foi a partir daí que você encontrou a felicidade de ser líder? Acho que sim. Acho que tinha duas coisas. Uma era trabalhar com gente muito legal, né? Gente que tinha estilos diferentes do meu, mas que tinha um propósito igual. Essa é uma coisa. Mas tinha uma segunda coisa que me movia muito, que era esse sofrimento das pessoas que perderam emprego naquela época, que tinham em torno, média, de tempo de casa com a última empresa, de 25 anos. Então, este outro que não reconhecia a sua própria identidade profissional, era um outro mote muito, muito forte,
muito forte. Uhum. Nessa época, a pessoa e a empresa era a mesma coisa, né, Vicky? Exatamente. O seu A gente sobrenome tá... era... Eu era José Antônio da, sei lá, da General Motors. Uhum. Né? Eu era Maria Aparecida da Johnson Johnson. Uhum. E assim por diante. E aí, quando ele perdia essa referência, né, o sofrimento era estúpido. Estúpido. Uhum. Nós estamos falando de uma época assim, que mudou a cara da gestão brasileira. Até então, Suzane, demissão não tinha parte no menu da gestão. Uhum. A gente não demitia pessoas, né? E um pouco antes da década de 90, quando o Collor fez a abertura das fronteiras para a globalização, o que você tinha nas empresas era, e com a inflação que a gente tinha, o que a empresa ganhava no mercado financeiro dava para sustentar uma estrutura muito ineficiente, sem precisar mandar ninguém embora. Na hora que isso mudou, que entrou a concorrência, as pessoas perderam seu emprego e muitas não sabiam nem de onde veio essa história. Nós tivemos no Brasil, isso aconteceu na década de 80, nos Estados Unidos também, né? Reengenharia, downsizing, essas coisas todas. Mas o Brasil teve mais um agravante, que nós fizemos uma reforma do Estado nessa época. Então, privatizações. Eu trabalhei também em processos de desligamento de pessoas da administração direta. Então, foi uma turbulência mesmo. De 90 a 2000 foi uma turbulência. Uhum. E eu tenho, assim, essa noção clara de que esse grupo de pessoas, eu e as pessoas que trabalhavam comigo, nós fizemos total diferença na vida das pessoas que passaram pelas nossas mãos. Uhum. É bonito te ouvindo assim, a dor do outro te toca, né? Muito forte. Uhum. Muito forte. E até uma coisa que daí me veio, porque a liderança, ela tem uma certa solidão, né? Então, nos momentos em que você foi líder, como que você trabalhou esse sofrimento aí, da solidão? Olha, eu acho, primeiro, que claro que é uma situação em que... E eu trato hoje só de lideranças, né? Então, essa solidão, ela é um dado real do jogo, tá? Mas tem uma coisa que eu aprendi, assim, com um time como eu tinha, muito legal, muito fechado, assim, claro que a gente tinha brigas, discussões, etc., mas, assim, a gente era muito fechado. Eu me sentia mais segura, tá? Então, isso é um dado. Mas eu sempre tive, claro, que eu precisava ter um mentor, entendeu? Eu sempre, toda a minha vida profissional, desde que eu comecei, eu sempre tive alguém que eu olhava e dizia assim, aquele cara é legal. Esse cara eu vou conversar com ele. E eu tive duas pessoas muito importantes nesse sentido. Uma foi um chefe que eu tive no meu último emprego, na Bung, me chamou Mero Luiz Santos. Toda vez eu falo no nome dele, porque este homem fez a diferença no meu crescimento. Eu era uma pessoa antes de trabalhar com ele, fui outra pessoa depois que eu trabalhei com ele. O Homero era um apaixonado por tudo que ele fazia, né? Então, isso é uma coisa que me atraía muito. Mas ele era muito duro comigo, assim, muito firme nas coisas que eu tinha que fazer direito e pelo respeito ao outro. Tem uma coisa interessante que ele fez comigo várias vezes, que era assim, eu tinha que escrever o nome. Nós éramos responsáveis por vamos dizer, um número de 30 pessoas no Brasil. A Bung tinha, no Brasil, 22 mil funcionários. E tinha 30, 40 que nós éramos responsáveis pelo crescimento deles, né? Que era o topo da organização. Né? Os gerentes gerais e todos da primeira linha. Se eu errasse uma letra do nome dessas pessoas, e lembre-se que naquela época não tinha computador, ele me fazia escrever de novo tudo. Porque ele dizia que era falta de respeito. A gente não sabia escrever o nome completo da pessoa, né? Então, ele tinha alguns valores que pactuavam com os meus, né? E depois disso, quando eu saí da Bung, eu já saí com um segundo mentor na minha carreira, que foi quem me levou para dar aula na GV,
que foi o professor Luiz Carlos Cabreira, que é headhunter, professor da Getúlio Vargas, e hoje uma das maiores autoridades em governança nesse país. E ele que me levou para montar a DBM, que é essa empresa que cuidou dos demitidos, né? E foi ele, com os outros 2 sócios dele, foram meus sócios investidores nessa empresa. E ele foi o meu, até hoje, a minha referência. Né? Então, eu acho que essa é outra coisa. A gente divide essa solidão quando você tem uma pessoa, um mentor, uma pessoa com quem você divide as tuas as dificuldades, e, enfim. Né? Porque você tem que tomar, às vezes, decisões que não são compartilhadas, né? Ou, pelo menos, foram compartilhadas, mas, no final das contas, quem toma a decisão é você, né? E nem sempre se agrada a todo mundo, né? Eu tinha bastante curiosidade de fazer essa pergunta para você, porque sei o quanto você acompanha executivos, né? Inclusive C-levels, que, na verdade, têm uma complexidade envolvida em relação às empresas que trabalham fortemente. E, então, às vezes, eu acho que a gente tem uma noção assim, bom, isso não deve acontecer com ela, né? Ela assessora todo mundo, presidentes de empresas, CEOs e... Ô, Suzane, essa é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Todo mundo é igual. Entendeu? Todo mundo come, todo mundo vai no banheiro, todo mundo dorme, todo mundo é igual. A gente cria alguns mitos, né? A gente cria algumas verdades, né? Mas essas pessoas que comandam empresas grandes, você viu agora na pandemia, a responsabilidade que elas têm, né? Elas são tão humanas como qualquer um de nós, né? Sonha de noite com isso, né? Dorme mal. Home office também não é simples para eles. Pelo contrário, além de resolver o dele, tem que resolver o dos outros. Então, realmente, se você não fez isso como opção, porque é uma doação, né? Você faz uma doação de energia, de conhecimento, de tudo. Se você não fez uma opção por isso, o sofrimento é enorme. Depois eu queria aprofundar um pouco isso, porque é uma das coisas, um dos motivos pelos quais eu quis você aqui no nosso projeto, né? Isso que você está tocando agora, ligado a essa opção. Eu só queria te perguntar antes, porque você comentou dos teus mentores, e eu tinha pensado também que eu queria conhecer de você, se você admira alguém como líder, o que dele é teu hoje. Tá ligado a esses 2 mentores, o da Bung e o Cabreira? Tá. Então, eu acho que, assim, com o Homero, eu aprendi vamos dizer, a não achar que as coisas não têm solução. Né? Que os desafios grandes que são dados para você só são dados porque as pessoas sabem que você pode fazer. Nós 2 juntos fizemos desbravamos grandes sertões lá naquela época, entendeu? E coisas que às vezes eu olhava e dizia, esse negócio não vai dar certo. E ele tinha uma resiliência incrível. Então, isso eu acho que aprendi bastante com ele, né? Aprendi também a rir das coisas difíceis, entendeu? Eu tenho boas lembranças dele. Ele não morreu, ele está vivo, mas a gente não trabalha mais junto, né? Ele é um cara espiritualizado, então uma pessoa que isso foi outro pedaço que eu aprendi com o Homero, sabe? Essas coisas um pouco mais além daquilo que você enxerga, né? No caso do Cabreira, eu aprendi também a beleza, como ele lida com gostosura com o outro, entendeu? Ele é assim, ele é uma pessoa doadora, né? Às vezes eu via ele fazendo perguntas, eu aprendo muito por prestar atenção no outro, sabe? Eu tenho meu aprendizado se dá por ouvir e assistir o que o outro está fazendo. Então eu prestava atenção e eu via como ele fazia perguntas que eu não tinha pensado em fazer. E da onde será que ele vinha com isso? Então eu fui aprendendo
a ter um foco no outro para fazer uma leitura mais ampla do outro, né? E não só do outro, ele me ensinou que a gente tem que pôr isso num contexto, que o outro não está solto no mundo, entendeu? Ele está dentro de um contexto, né? E essa incrível capacidade que ele tem até hoje de ir atrás de informações que juntas formam uma solução para o outro, entendeu? Muito legal, muito legal. É importante a gente deixar esses registros, né? Porque as pessoas que vão deixando o legado, que você está falando desses dois, na verdade, a vida deles será perene, né? Eles sempre... Porque a gente vai levando as pessoas, né? Eles vão... Você vai... Mas aí, eu estou falando de dois, né? É assim, puxa, o que eu aprendi, primeiro... com os meus... desde o começo da minha vida profissional, eu me inseri num grupo, por exemplo, da PUC, de professores da PUC, que nunca tiveram uma empresa juntos, sempre fizeram consultoria juntos. Eu aprendi com eles que a gente não precisa ter um papel assinado para se dar bem, né? Para criar. E esse grupo me fez crescer a vida toda. Eu hoje tenho como sócio um dos meus professores daquela época, que fazia parte desse grupo. O João, por exemplo, é outra pessoa que todo dia eu aprendo com ele. Todo dia eu aprendo com ele. Porque o João, ele tem 9 anos mais do que eu. Ele é um sábio, entendeu? Ele é uma pessoa, assim, ele me põe no chão. Eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de contexto, eu gosto de fazer... Essas conversas que nós estamos fazendo, assim. O João tem horas que ele fala assim, vamos organizar isso? Vamos ver se você... Vamos ver se eu entendi o que você falou. E quando ele faz isso, ele me traz de novo para o mundo real, entendeu? E de uma generosidade incrível. Então, é assim, eu sei admirar. Acho que isso é assim, uma coisa que eu sei. Eu podia te contar histórias de cada um dos meus consultores da DBM, coisas que eu aprendi com cada um. Né? Mas eu acho que isso que a gente precisa aprender na vida também, né? Como líder. Como líder. Quer dizer, como ser humano, mas como líder, é assim, que o outro está te ensinando, né? Esse negócio de arrogância, individualidade, caiu por terra, agora então de vez, entendeu? Você não vai fazer nada sem o outro. Eu fiquei pensando se essa questão do outro que você está falando e do aprender com o outro seria uma das questões que norteou a tua liderança? Ou você adiciona alguma outra coisa? Não, eu acho isso, mas tem mais outras coisas, com certeza. Né? Eu acho que eu aprendi... Então, hoje se discute muito o papel da mulher, né? Na minha época não tinha discussão, né? E eu aprendi a lidar com o espaço que me davam. Isso eu aprendi do meu primeiro chefe. Ele dizia o seguinte, foi uma coisa interessante que ele falou para mim, eu nunca mais esqueci, eu faço sempre. Quando eu comecei a trabalhar em 75, você não vai se lembrar disso, mas tinha vendedor de enciclopédia. O que é enciclopédia, né? 12 volumes e tal. E o cara vinha e tocava a campainha da tua casa. E naquela época ninguém tinha medo, abria a porta da casa. Certo? Aí o que o cara fazia? Enfiava o pé na porta e começava a fazer o discurso da enciclopédia. E ele só tirava o pé quando você comprava a enciclopédia. Então meu chefe dizia assim para mim, quando abrirem a porta, enfia o pé, não tira. Porque aí eles vão ser obrigados a te ouvir, entendeu? Então, esse aprendizado, por exemplo, eu acho que é um aprendizado fundamental para pessoas como eu, que naquela época tinham que abrir o seu espaço. Às vezes me perguntam, você sofreu muito como mulher? Eu te dizer que eu sofri, não, mas que eu soube fazer o meu caminho, né? A Bung nunca teve uma mulher em gestão do meu nível. Quando eu entrei para esse nível, que era o segundo nível na organização, não tinha check-up para mulher. Na minha lista de check-up tinha proctologista. Entendeu? Não tinha ginecologista. Sim.
Então, eu acho que assim, a gente vai aprendendo na vida também. Esse aprendizado de ir fazendo caminhos também é um aprendizado que me ajudou muito na liderança. Né? Nos projetos, por exemplo, complexos que eu toquei de consultoria, saber fazer o caminho, levar as pessoas, conduzir dizer aqui não por limite, criar espaço, isso aí eu aprendi na vida mesmo. Olha, essa é uma pergunta que eu acho assim, sempre interessante e tenho curiosidade da tua resposta, porque acho que você é uma pessoa assim, muito fértil, né? Com muitos insights. Então, acho que o que você vai dizer vai ser interessante. O líder antigo pensava que tinha escravos. O que você pensa que tem? Putz, eu tenho companheiros de vida. Assim, eu agora não tenho subordinados, né? Mas lá na DBM, eu não achava que os caras eram meus subordinados. Olha, eu sei que está assistindo aqui na nossa live uma pessoa que trabalha ainda hoje comigo e que começou trabalhando lá. E talvez ela reconheça no que eu vou falar alguma coisa importante. Era um grupo, era um time, e era assim, surgia um desafio de alguém que foi demitido, ou uma fábrica que a gente ia fechar, era a gente que ia junto, entendeu? Não era eu que ia levando um monte de gente, era a gente que ia junto, entendeu? Esse negócio do a gente fazer junto, nós fazermos junto, é o oposto, né? O oposto da escravatura, né? E eu tinha, assim, inclusive, um dos meus sócios, que não, o Cabreira, ele não entendia essa gestão que eu fazia. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tinha uma distribuição de resultados no fim do ano para todos os níveis, até o boy. Isso não se fazia naquela época, entendeu? Era fora dos parâmetros. Né? Mas era a gente que estava entregando, né? E como líder, Vicky, alguma coisa já te fez perder a razão? Não. Muito. Perder a razão, você quer dizer o seguinte, ter piti? Isso, ou assim, como a gente diz, hoje em dia a gente diz assim, perdi a minha inteligência emocional ali. Várias vezes. Eu sou sanguínea. Eu vou te dizer quais são as coisas que me fazem perder o controle. Coisa mal feita, não erro, coisa mal feita. Eu sei que a pessoa pode fazer, eu sei que ela tem a condição de fazer, e eu vejo que ela não fez por desleixo, me deixa louca. Me deixa louca, porque eu estou sempre mergulhada em ver se eu fiz tudo certo, entendeu? Então, eu puxo no outro o que eu puxo em mim, entendeu? E cheguei a ser grosseira em algumas vezes, entendeu? E aí, eu acho que essas coisas que a vida também te ensina, né? O mal que isso faz para você mesmo, né? Não dá para ir dormir direito. Tem umas coisas, tem uma outra reflexão importante para a liderança, que é o seguinte: as pessoas não são como você. Você quer espelhar no outro o que você é. E isso não estou dizendo que eu sou melhor nem pior, só assim, o meu jeito de fazer as coisas, eu na maior parte das vezes espelho no outro achando que ele vai fazer igual. Entendeu? E o igual para mim é assim: ter interesse, ter profundidade, ter vontade, ter conexão com o que está fazendo. Eu acho que as pessoas que não fazem o que gostam não precisam ficar fazendo aquilo. Troca, vai fazer outra coisa. Entendeu? Então, estas coisas me tiram do sério. E de alguma forma a gente já vai falando daquilo que talvez seja considerado fraqueza, né? Você tem algumas fraquezas das quais você não quer ficar refém?
A primeira é essa. Esse negócio, quando eu perco as estribeiras, eu fico muito mal. Então, eu gostaria de não ficar refém. Que mais que eu não quero ficar refém? Tem uma coisa que eu não suporto, é refazer uma coisa que eu fiz. Quer ver, ó? Quando eu era no primário, você não aprendia a fazer tricô? Quando você erra um ponto, que ele está ali no meio, que a professora mandava você desfazer, eu não fazia mais. Eu não conseguia. Daí eu fui aprender datilografia. Na minha época era datilografia. Errar, ter que jogar carta fora e começar de novo, infernal. Eu nunca li uma coisa que eu escrevi. Eu sempre dou para alguém ler. Então, isso é uma coisa da qual eu sou totalmente refém, dessa minha incapacidade de refazer coisas. Não é de me corrigir, de refazer coisas. Né? Gostaria de me livrar disso. Eu não sei se eu não ia perder muito tempo. Bom, mas, por exemplo, uma apresentação minha de slides, eu revejo tudo. Porque eu tenho horror de estar apresentando ali o slide e ver que tem um erro no meio. Horror. Bem, aqui eu ia brincar com você, que você tem consciência disso e também acabou tendo um apoio de alguém que está junto, né? Olhando, como você falou, né? Eu não vou ler aquilo que eu escrevi, né? Então já tomou uma providência, né? Já é alguma coisa. Vicky, imagino que nesses momentos liderar estava difícil, seja na DBM, na Bung, entre outros, né? Você já fez tanta coisa. E onde que você achou o vigor quando liderar estava difícil? Na causa. Olha, isso aí talvez seja a coisa mais importante de tudo que a gente está falando. Na época da DBM, você não faz ideia o que é fechar uma fábrica com 800 mulheres a rimo de família. E eu tinha que segurar a emoção do meu time que estava trabalhando lá, quando a gente estava lá presente, né? E ter, como é que eu vou te dizer, clareza, ter a calma suficiente para olhar para aquela, parece um campo de guerra aquilo, né? E saber que você vai catar os caquinhos junto com aquela gente e vai pôr de novo, né? Eu me lembro desse dia, e acho que essa é a mais emblemática que eu estou te falando, porque teve várias situações desse tipo, mas essa é muito emblemática. As pessoas essas mulheres receberam a notícia de que a fábrica ia fechar no pátio da fábrica, e depois elas foram divididas nos seus grupos com as suas lideranças para receber os detalhes do pacote, quanto ia receber, o que fazia no dia seguinte, etc. E cada sala que tinha esse grupo de mulheres, de operárias, e tinha um consultor meu. E eu rodei e fui indo em todas as salas, até que na última sala que eu cheguei, tinha uma... Eu vi no fundo da sala, tinha umas 30, 40 mulheres, sei lá quanto, que tinha uma mulher lá no fundo, assim, ó, baixada, com a cabeça na mesa. Aí eu fui, dei a volta assim por trás, né? E tinha uma cadeira do lado dela, eu sentei. Sentei e fiquei esperando o supervisor dela acabar de falar, e ela com a cabeça ali embaixo, né? Ela olhou assim para ver quem sentou do lado dela, ela não me conhecia, né? Aí quando acabou, que o pessoal foi levantando para sair, ela ficou sentada, eu falei para ela, difícil, né? Ela falou, você nem imagina. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque eu sou arrimo de família, meu ex-marido não me dá pensão, eu tenho 3 filhos e a minha mãe mora comigo e ela é doente. Então, eu não tenho mais solução, acho que não vale a pena viver. Aí eu falei assim, aí eu pensei, aquela fração de segundos que você fala assim, o que eu faço, entendeu? O que eu faço numa situação dessa? Aí eu disse para ela assim,
vem cá, vamos fazer uma continha rápida. Você viu lá a história do pacote? Quanto tempo você tem de cada? Aí fui fazendo a conta com ela. Eu falei assim, esse total de dinheiro que você vai receber aqui, eu perguntei, quanto você gasta por mês? Ela falou, mais ou menos. Aí falou, eu falei assim, ó, vamos imaginar que não aconteça nada. Você tem dinheiro aqui para 4 meses. Se você não conseguir nenhum outro lugar para trabalhar numa fábrica, você topa ser faxineira? Eu falei assim, topa. Eu falei, bom, sabe quanto ganha uma faxineira? E eu fiz uma conta com ela. Você trabalhando menos dias do que você trabalha na fábrica, você consegue botar comida dentro de casa. Aí eu disse, aí ela levantou assim, sabe, esticou o corpo. Aí eu falei assim, então agora você vai fazer o seguinte, amanhã você vai lá nós montamos um centro de orientação de carreira dentro desse lugar. Você vai lá, vai ter um consultor lá e ele vai te explicar como é que você vai fazer isso. Aquele dia, quando eu cheguei em casa, eu arriei em cima da cama. Mas com uma sensação de plenitude que você não tem ideia. Né? Então, eu acho assim, que você... Até me emociono quando eu me lembro dela. Eu acho que quando você tem uma causa, quando você tem uma coisa que você acredita na vida, que é o teu papel, é inacreditável como as soluções vêm, entendeu? E mesmo em situações de estresse, de cansaço, de limite, você ainda vai um pouquinho adiante, porque dá. Porque dá. Bonito. Bonito ouvir o seu depoimento e esse exemplo. Agora, Vicky, queria aproveitar e falar isso que eu havia comentado e que eu achava tão importante, ligado à opção. A primeira pessoa que eu ouvi falar, não sei se houveram outras pessoas, mas a primeira pessoa que eu, Suzane, ouvi falar do líder cidadão e da importância, né, quando você é convidado a assumir ser líder, foi você. Sim. E aquilo me tocou profundamente, porque eu também trabalho com coaching, com recursos humanos, e muitas vezes, né, a gente vê que a pessoa ela assume aquilo assim, sem uma noção, né? Porque isso que você trazia, né? Quando alguém te convidar, pense se você quer, né? Porque isso que você vai assumir envolve uma série de coisas. Então, eu queria muito que você falasse isso, sabe? Ouvir de você mais sobre isso, sobre a opção, né? Sobre o que você pensa do líder cidadão. Eu penso que as pessoas não têm noção de que quando elas aceitam uma promoção, que todo mundo aceita, todo mundo acha que não pode aceitar uma promoção, que não pode dizer não para uma promoção. As pessoas não têm noção da responsabilidade que elas estão assumindo perante os outros. E outros, para mim, por isso que eu chamo de cidadão, né? Outros, para mim, os teus subordinados, porque quando você aceita essa situação, você está dizendo para os teus subordinados que você dará a eles o maior conforto possível para o crescimento deles e para a realização do que eles têm para fazer. É você o responsável por criar as condições. Não é por empurrá-los, nem fazer eles cobrá-los, é de criar as condições. Você promete para aqueles que compram o teu serviço, que pode ser ou consumidor direto ou gente da própria organização, que você sentou ali para garantir uma entrega. Uma entrega. Tá? E para cima, para os acionistas e tal, você está dizendo, vocês estão me dando um espaço para eu entregar os resultados que vocês querem. Então, a cidadania vem, para mim, embutida no conceito de que você tem que marcar a tua presença por uma consciência. Segundo, você pode, a partir do espaço que estão te dando, ser líder é ter espaço. Quanto mais alto você sobe, maior espaço que você tem para melhorar o mundo.
não é para atrapalhar o mundo, entendeu? Quando você não faz esse papel de entender que aquilo que você está fazendo é entregar, por exemplo, você vende um celular e esse celular não funciona e o teu cliente nunca mais consegue falar com a empresa porque ninguém quer assumir que tem que trocar, você fez um desserviço. A tua organização fez um desserviço. E isso, para mim, não é um ato cidadão. O ato cidadão faz parte do ato cidadão entender que a sociedade, como um todo, tem uma expectativa sobre essa tua posição de liderança. E por isso que eu sempre falei que tem que escolher, você tem que escolher, você tem que saber se você quer fazer isso ou não. É muito duro, tem que saber que vai ser duro. Né? Essa questão é interessante, né? De você ter mais espaço para ajudar o outro, né? Para criar condição. A liderança é uma missão profunda, não é? Eu acho que é uma missão. Eu acho que as pessoas dão risada quando eu falo isso, principalmente as pessoas que não estão... Ontem eu estava vendo Roda Viva, vocês viram? Você viu aquele... O marqueteiro do Lula e da Dilma, o João Santana, que foi preso, que agora foi liberado, ele estava falando, justificando o Caixa 2. Então, eu fico pensando assim, se uma liderança, se uma pessoa que assumiu uma posição de liderança na sociedade, numa empresa, seja onde for, acha e acredita que não ser justo e correto com os outros faz parte da missão dele, eu não consigo entender. Não consigo entender isso como liderança. Deixa eu aproveitar que eu sei que, embora a gente esteja com as questões da pandemia e de uma nova consciência como é a nossa temporada, e que não é tanto disso que a gente está aqui para falar, mas eu só fiquei pensando que você já poderia, talvez, contribuir com a gente. Assim, então, qual é o líder cidadão, né, que a partir de toda essa vivência aí, nossa, o que mais que a gente precisa estar atento? Além dessas coisas que você já falou, que isso não mudou, né? Você está falando do que eu características que eu acho que ele precisa ter? Isso, Primeiro, eu acho que eu escolheria, eu tivesse a responsabilidade de escolher uma liderança para minha empresa, eu escolheria pelos valores, primeiro, pela capacidade dele entender o outro, a escuta. A escuta, não estou falando de ouvir, não, estou falando da escuta. Eu acho por ser corajoso, porque para o mundo de hoje você precisa ser corajoso para fazer coisas diferentes. Por aceitar que as pessoas terão dificuldades de viver esse mundo que caiu na cabeça da gente, entendeu? Eu acho que tem pessoas hoje que estão, como líderes, estão atropelando a dificuldade do outro de entender o que aconteceu, entendeu? Ao invés de ser um facilitador de um processo. Sei que você também sofre com isso. Então, só tem uma coisa importante. Autoconhecimento, para mim, é a base de qualquer processo de liderança. Você tem que saber com o que você conta dos teus recursos, quais são as suas dores, separar as tuas dores da dor do outro, né? Mas eu acho que aquilo que eu te falei, valores, coragem, escuta, e essa capacidade de entender esta confusão e ser humilde em contraposição à arrogância. O líder arrogante, super-herói, não vai passar do mês que vem. Esse mundo de hoje, depois de tudo isso, já era antes. Agora, a interdependência, ninguém sai desta confusão, desta pandemia, desta situação toda, sem o outro, sem dar o braço para o outro. Inclusive teu concorrente.
Bem, Vicky, olha, estamos chegando no final aqui da nossa live e além de tantas coisas bacanas que você já falou, você quer dar uma mensagem final para quem está aqui te ouvindo? Acho que eu quero, sim. Eu acho que a gente está muito descrente, né? Todas as coisas que a gente está vivendo no cenário todo, eu vejo que as pessoas estão descrentes, desenergizadas, e eu, eu, o meu desejo é que você entenda que o outro pode ser a alavancagem do teu bem-estar, entendeu? Uhum. O ter uma presença como líder neste momento, na grande confusão que se criou para as pessoas em gerenciar seus novos papéis em todos os âmbitos, pessoais e profissionais, você se preparar para isso pode ser quando você olha para trás, eu agora quando olho para trás, as coisas que eu fiz, eu fico tão feliz, sabe, de ver o que eu fiz, que eu até gostaria de ter feito mais, mas eu fico feliz por ter realizado essas coisas todas, né? E a outra coisa que eu acho que eu queria deixar, assim, é o cultivar as tuas relações. O ter essa consciência de que o outro é parceiro, que o outro é o teu elo de ligação com a vida, né? Uhum. Então, a gente não esquecer de se conectar e de, nessa conexão, fazer uma alavancagem. Essas redes de sustentabilidade que aconteceram nesse momento de pandemia me deixaram muito emocionada, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso para a vida em geral, né? Uhum. Eu tô saindo um pouco do comum, porque a gente está cansado de falar as mesmas coisas, né? As mesmas palavras. Então, eu tenho também esse mau jeito de sempre falar palavras que os outros não usam, que é para chamar atenção mesmo Uhum. né? Então, acho que como fechamento, eu queria deixar essa palavra de, tem tanta coisa para a gente construir, para a gente fazer, vamos fazer junto, né? Uhum. Essa questão positiva da gente fazer frente a essas coisas e construir um mundo melhor para os filhos, para os netos, né? Uhum. Bem, então eu vou fazer o meu fechamento também, não só agradecendo a você, mas dizendo que as suas palavras me tocam e que você estar aqui comigo hoje nesse projeto era um sonho antigo, por ser uma pessoa que sempre foi exemplo e que eu acho que você pode estar muito orgulhosa mesmo de tudo que você fez. Porque você é muito gentil. Se eu sou gentil, eu agradeço, mas pode ter certeza de que aquilo que eu ouço você falar, eu vejo você fazer. Então, isso é muito legal. Coisa boa. Muito obrigada, você é muito bacana. Obrigada. De nada, merecido. Bem, para você que está aqui conosco, obrigado. Estamos encerrando o episódio 4 da segunda temporada. E para quem quiser continuar vendo, tudo aqui ficará depois registrado no Instagram e depois no canal do YouTube da Zanetti Coaching. Até a próxima. Beijo grande, Vicky. Tchau. Tchau.